estamos numa série de exposições no livro de Isaías e hoje nós chegamos ao capítulo 61, onde o tema da palavra é o povo a quem o Senhor abençoou, os sacerdotes do reino milenar. E eu creio que muito do que foi cantado e até orado aqui essa manhã, o trecho que a Abel leu também, de verdade, se a gente entender aquelas palavras ali, eu nem precisava mais pregar, porque é exatamente sobre isso, sobre quem nós somos. E saber quem nós somos é muito importante para a nossa jornada. Nós precisamos saber por que nós estamos aqui, por que nós estamos fazendo o que nós fazemos e principalmente para onde nós estamos indo. Qual será a nossa responsabilidade no tempo vindouro? Sendo que essa responsabilidade ela já começa hoje. E é muito disso que o profeta Isaías está comunicando ao povo de Israel sobre uma realidade que viria sobre eles, mas trazendo para o nosso tempo aqui, nós podemos olhar para esse texto como alguns pontos já tendo sido cumpridos pelo próprio Cristo, porém com aplicações presentes para nós e futuras para Israel. Então, essa é uma profecia profunda, uma profecia completa e que ela está tendo o seu cumprimento, acontecendo ao longo da história. Mas quando eu falo completa é porque, como nós já comunicamos por aqui, em alguns momentos, muitas vezes os profetas eles comunicam algo como se já tivesse acontecido. E quando ele fala como algo que já aconteceu, é para nos dar a convicção e a certeza de que aquilo que o Senhor está comunicando já é uma realidade. Na eternidade isso já se cumpriu. Só que nós estamos vivendo aqui a história e muitas coisas vão acontecer, mas Deus ele controla todas as coisas e graças a Ele por isso nós podemos ter a certeza de que cada palavra sua, cada promessa, ela vai se cumprir. Nós vamos experimentar da realidade de tudo aquilo que Deus planejou desde o início, desde a fundação do mundo. É uma realidade já para Deus e nós vamos experimentar tudo aquilo que já vem sido profetizado há milhares de anos. Amém? Você crê nisso? Você crê nas promessas de Deus e no cumprimento de cada palavra do Senhor? E esses capítulos 61 e 62 de Isaías, eles tratam do caráter do povo de Deus quando experimentam o livramento que o braço do Senhor lhes proporciona. Temos falado bastante também sobre o braço do Senhor, que é essa expressão que o profeta Isaías vem utilizando aí nos últimos capítulos. E a salvação em vista é a redenção que Jesus Cristo forneceria nos seus primeiro e segundo adventos. O fato de que o Messias realizaria seu ministério em 2 adventos, separados por milhares de anos, era um mistério para o povo judeu, para o povo que estava recebendo ali essa profecia diretamente de Isaías. Então Jesus, ele proporcionaria ao seu povo uma salvação que inclui a libertação do poder do pecado, bem como a libertação da punição do pecado. O capítulo 60, que nós vimos na semana passada, ele apresentou as bênçãos que Israel desfrutará no futuro, como uma cidade iluminada pelo sol nascente. E agora no capítulo 61, nós vamos começar a ver aquele que trará essas bênçãos, o sol que ilumina aquela cidade. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, vamos ler o texto, o que o profeta Isaías comunica nesse capítulo, e aí na sequência a gente vai explorando um pouco mais cada versículo, cada palavra, que certamente serão relevantes aí para nós como igreja no tempo presente. Aqui na minha tradução, que é a NAA, o título da tradução é As Boas Novas da Salvação. E diz assim, versículo 1, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória deles ou delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor, Deus, fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém? A exposição de Isaías 61, ela é reforçada, como eu já vinha falando, pela compreensão do papel do profeta. Isso fica muito claro para nós quando entendemos de fato o que está sendo comunicado aqui pelo profeta Isaías. Um profeta, ele é um porta-voz de Deus. Não alguém que simplesmente prediz o futuro. Isaías 61 não é uma predição isolada. É uma mensagem de Deus sobre os seus planos e os seus propósitos eternos. Embora a profecia ela se estenda ao futuro, ela não lida apenas com o futuro, mas oferece mensagens de Deus sobre o passado e sobre o presente. A mensagem de Isaías 61, como nós acabamos de ler, que envolve boas novas, libertação, consolo, ela estava profundamente enraizada na crise contemporânea ali do povo de Israel. E estava destinada a proporcionar no povo uma resposta imediata. Eles precisavam corresponder àquilo que estava sendo comunicado pelo profeta. E de maneira graciosa e poderosa, essa mesma mensagem do profeta Isaías, ela também destina a causar uma resposta também no povo de Deus que está recebendo essa mensagem hoje mesmo, como nós aqui nessa comunidade. Então, é uma palavra que ela foi dirigida diretamente para Israel, ela vai ter o seu cumprimento para Israel, mas ela também nos alcança, devido à graça de Deus, que, como foi lido aqui, foi estendido para nós, gentios. Hoje nós fomos enxertados nessa oliveira e nós fazemos parte dessas promessas que o Senhor liberou não só para Israel, mas que ela também vem alcançar nós, gentios, hoje, né, nesse período presente. Então, o profeta Isaías, com essas palavras, ele nos apresenta a visão de um mundo restaurado,
um mundo cheio de abundância e relacionamento correto entre as pessoas. Olha que maravilha. Relacionamentos corretos entre as pessoas. Isso vai ser uma realidade, irmãos. Nós vamos experimentar isso de maneira plena, dando um papel, obviamente, especial para Israel, que está sendo aquele que está recebendo essa profecia ali de maneira primária, que inclusive vai ser até um dos focos dessa palavra. Hoje eu entro um pouquinho sobre esse papel de Israel, mas semana que vem vocês vão ser aí batizados, né, com maior profundidade a respeito da importância de Israel nos planos de Deus, principalmente falando sobre a teologia da substituição, que é um dos grandes problemas aí que nós conseguimos detectar facilmente na igreja brasileira. Então, a nossa irmã Jo vai estar falando sobre isso no domingo que vem. Então, que você já vá criando aí expectativa também no seu coração para essa palavra. Então, vejam como a verdadeira profecia é algo poderoso. Ela impacta o passado, ela tem cumprimentos que vão ali acontecendo ao longo da história, ela impacta o presente e nos dá a certeza também de um impacto futuro. Isso é profecia, meus amigos. Isso é palavra profética de verdade. Não é revelar CPF, não é revelar chave, não é revelar assinatura naquele documento que você tanto espera, não. Isso tem outro nome, é charlatanismo. Profecia é outra coisa. Você não vai ver nenhum profeta bíblico revelando documento de ninguém. Nem chave. Nem promessa de casa própria. Nem dizendo que o próximo ano será o ano da vitória. E eu não sei se vocês repararam, e aí entrando mais especificamente no texto, no versículo 1 aí, o ungido do Senhor, o Messias, ele está falando na primeira pessoa. No início dessa poesia profética de Isaías, ele fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Soberano estaria sobre ele. E tem a trindade todinha aí, só nessa primeira fase, só nessa primeira frase. Esse sublinhado aí já estava ou foi você que botou, Gui? Foi tu que botou? Pô, parabéns, irmão. Muito bom, não sabia nem que dava para fazer isso. E é sobre isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Messias, o ungido, ele está falando sobre o Espírito de quem? Do Senhor Deus, do Pai. Então é o Filho falando do Espírito que procede do Pai. A trindade em uma frase. Simples e profundo. É um versículo que indica que o Messias, o servo, ele teria capacidade e sabedoria sobrenatural. Jesus traria justiça e retidão através da sua pregação. Olha o que ele diz. Porque o Senhor me ungiu. Essa palavra ungiu vem da raiz da palavra hebraica Machia, né? O ungido, o Messias. E a promessa aqui é que por meio do Espírito de Deus, o ungido, ele vai trazer alguns atos de nova criação. E entre eles, ele vai falando aí em sequência, para pregar boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Lembrem do contexto do povo de Israel naquele tempo. Era um povo que estava cativo. Era um povo que, estamos falando de um povo pobre, um povo ferido, um povo quebrado, um povo que está no cativeiro, um povo angustiado, tempo de tribulação. Então é uma palavra que visava produzir esperança naqueles que criam, de fato, nas promessas de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus, no cuidado de Deus. O profeta Isaías está falando para essas pessoas: o braço do Senhor vai se levantar como um libertador para vocês.
E a gente não está falando meramente de um pregador de boas novas. Ele mesmo é as boas novas. Ele mesmo é a palavra, ele comunica e é o cumprimento. Por isso ele é capaz de dar o que anuncia. Essa é uma mensagem, sobretudo, de encorajamento para o povo. E aí, bem no centro desses 7 atos de nova criação, nós temos no início do versículo 2, ele fala assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é uma referência a uma prática israelita antiga, que era o ano do jubileu. Era o ano ali onde escravos e prisioneiros eles ganhavam liberdade, tinham as suas dívidas perdoadas, as suas terras ancestrais eram devolvidas para eles. Então, as famílias elas eram abençoadas nesse tempo, do ano do jubileu. É uma prática radical que aponta para uma criação renovada. Mas por que o jubileu? Ele também seria chamado do que nós vemos ali na sequência. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o jubileu, e o dia da vingança do nosso Deus. Tornar tudo certo envolve resolver o que está errado. É tempo de retribuição. Para alguns vai ser um tempo maravilhoso, mas para outros vai ser terrível. O período de júbilo também vai ser período de choro, de tristeza. Para alguns vai ser muito bom, gente, mas para outros vai ser um tempo complicado. Então, resumindo, o profeta ele está apontando para um tempo prolongado de bênção, seguido por um curto período de punição para os opressores. É como aquilo que nós vamos ver o próprio Cristo, se colocando como o principal cumpridor dessa mensagem. E por isso nós sabemos que é de Jesus que o profeta está falando. É o próprio Cristo que está se comunicando através do profeta. E como nós temos essa certeza? Porque o próprio Jesus fala isso. Vocês lembram da profecia lá em Lucas, no capítulo 4, do 16 ao 21? Se você, inclusive, quiser acompanhar, eu vou ler aqui. Porque no Novo Testamento vai dizer assim, versículo 16: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu fiquei lendo esse texto falando assim, cara, ele sentou, ele acabou de ler e sentou, e todo mundo ficou olhando para ele, tipo assim. Hoje se cumpriu a escritura. E agora observe o seguinte, Jesus ele alega que está cumprindo a profecia de Isaías, certo? Mas veja um outro detalhe. Ele parou de ler depois de falar, depois que ele leu assim, proclamar o ano aceitável do Senhor. Parou. Ele não leu sobre o dia da vingança do nosso Deus, que também está presente na profecia de Isaías. Teria Jesus escolhido só a boa parte da profecia? Tipo assim, só até aqui, para a galera não ficar... de modo nenhum.
Com isso, Jesus ele estava querendo dizer que era o ungido de quem Isaías falou, né? Se tratava dele, e ele veio para trazer salvação. O dia da salvação havia começado. Era isso que ele estava comunicando. No entanto, o dia da vingança não começaria até muito mais tarde. Especificamente, no final da grande tribulação, quando ele retornar dos céus à terra. George Eldon Ladd, ele usa exatamente esse ponto como a pedra angular de toda a sua teologia. Essa é a passagem-chave para entender como as profecias do Antigo Testamento se cumprem. O comentário de Ladd sobre isso, né, ele fala do já, que é o cumprimento no tempo presente. Jesus trouxe o cumprimento de Isaías 61 no que tange a salvação, libertação espiritual e cura agora. O reino de Deus invadiu a história para salvar, mas não para julgar ou reconstruir politicamente o mundo naquele momento. E aí tem o ainda não, que é o cumprimento futuro. A parte que Jesus não leu, o dia da vingança e a reconstrução das ruínas antigas, descritas nos versos seguintes, que nós vamos ver ali a partir do versículo 4 de Isaías 61, aguarda a segunda vinda para o cumprimento. Então tem o já e o ainda não. É esse o texto que Ladd usa ali como pedra angular de todo o seu ensino sobre essa teoria. E voltando ali para Isaías 61, observem o que ele vai dizer no final do versículo 2. Jesus ele vai apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança e consolar todos os que choram. Ou seja, enxugar dos olhos toda lágrima. O lamento ainda nos acompanha nessa peregrinação terrena. Porém, os seus dias estão contados. Como diz a canção de Marcos Almeida, toda dor é por enquanto. E ele continua dizendo nessa canção, a alegria verá meu rosto sem lágrimas. Verá raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar. Nas alturas com os teus anjos e as trombetas anunciando. É uma grande fonte de conforto para alguém oprimido saber que a fonte de opressão um dia vai ser, né, ela vai ter exatamente o que merece. O seu poder vai ser despedaçado. Quer um consolo melhor que esse? Seus maiores inimigos serão derrotados para sempre. Quem são os seus maiores inimigos? O pecado e a morte. O fim deles está decretado. Chegará o dia que o poder de ambos será finalmente destruído. E todo luto vai acabar para sempre. Toda doença vai acabar para sempre. O fim da morte do pecado já foi decretado. É assim que as lágrimas serão enxugadas. É pelo cumprimento da profecia. E o profeta continua no versículo 3. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Viram um quadro mudando? Em lugar do desespero, entra a alegria. E olhando ali para o público primário, para os judeus, se tem um povo que sofre ao longo da história, é o povo judeu, é Israel. E, consequentemente, o povo de Deus também, nós, né, como igreja, isso é uma promessa para nós também, né? Os dias de luta da igreja, daqueles que vão ficar ao lado de Israel nos últimos dias, vai aumentar, gente.
essa perseguição vai vir sobre nós também. Mateus 25 é muito claro quando expõe esse retrato ali dos últimos dias. Mas nada se compara às promessas que Deus tem reservado para os seus povos. Coroa, óleo de alegria, manto de louvor. O profeta está falando de roupas sacerdotais. Coroa, óleo e manto. Unção como reino e sacerdote do Deus Altíssimo em meio ao povo. E aí ele fala assim, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Então, da mesma forma que as árvores são uma bênção, assim será o povo de Deus nos últimos dias. Carvalhos de justiça fala de estabilidade, permanência, fala de abundância. Vejam bem se não é uma tipificação do jardim restaurado. A profecia é que, no futuro, o povo de Deus vai estar florescendo em justiça, demonstrando a salvação, a graça redentora de Deus, e assim glorificando o nosso Deus, glorificando aquele que lhes proporciona essa nova vida, essa salvação, essa graça. Então, a justiça de Deus tornará o seu povo forte e durável, para que, inclusive, sejam seus cooperadores no milênio. Isso será pleno no futuro, principalmente alcançando o povo judeu, mas já precisa ser uma realidade para a igreja hoje. Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Todo grupo de cristão genuíno, que hoje está disperso por toda a terra, precisa manifestar esse caráter, apontando para uma realidade plena no futuro. As pessoas precisam olhar para nós, cristãos, e imaginar aquilo que será uma realidade em toda a terra, num futuro próximo. E um questionamento que nós precisamos fazer é, quando as pessoas na sociedade aí afora olham para a igreja, é isso que elas estão vendo? A igreja tem gerado anseio pela eternidade naqueles que a veem caminhando sobre a terra nesse tempo? O milênio, ele vai ser um avivamento que não passa. Quando a gente vê história de avivamento, é incrível, não é? Porque a gente vê toda uma região sendo afetada por aquilo que Deus está gerando na igreja. Deus gera algo na igreja que afeta toda uma região. O avivamento nada mais é do que um trailer, um spoiler daquilo que vai ser o milênio, daquilo que vai ser a realidade do reino de Deus na terra. Só que a igreja ela precisa ser avivada de uma maneira contínua para que ela seja essa revelação para o mundo daquilo que Deus vai fazer em toda a terra, no futuro próximo. E quando a igreja ela não é esse reflexo, né, esse espelho, ela está errando o alvo, ela está falhando. Avivamento não era para ser uma onda, era para ser algo presente na nossa realidade. Quando a gente fala de uma igreja avivada, não é para experimentar um pouquinho mais de Deus e isso passar. Tem que ser algo que permaneça, tem que ser algo que mude o nosso caráter, que mude a nossa realidade, que afete a nossa vida de tal modo que todos aqueles que olharem para esse povo serão constrangidos. Como assim eles amam tanto? Como assim eles são tão íntegros? Como assim eles são tão retos? Eles são puros, eles são verdadeiros? Porque eles estão refletindo Deus. Dá até para cantar aquela música, né? Você é o espelho. Se o refrão dessa música parasse aqui,
Estava mais ou menos. Você é um espelho. Eu quero falar sobre isso. Por mais que essa declaração ela seja, nessa música, no contexto da música, unicamente para agradar o homem, de certo modo, sim, nós somos espelhos. Mas aí ele canta, que reflete a imagem do Senhor. Será? Entendam, o homem foi criado à imagem de Deus. Amém? Amém. Imagem e semelhança, né? Só que essa imagem ela foi deformada pelo pecado. Ela está corrompida. E existe uma diferença abismal entre ser a imagem e ser um espelho passivo, né? Porque o espelho, ele é um refletor passivo. Ele não tem uma natureza criada ali que carrega os atributos comunicáveis de Deus. Não, não tem. Eu estou dizendo isso só para separar bem essa afirmação. Ser espelho é diferente de ser imagem. Ponto. Mas vamos nos ater à canção aqui. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Um espelho não tem vida, não tem natureza própria. E o problema dessa declaração generalista, né, cantada para multidões, cantada em estádios, é o mesmo daquelas falsas profecias, como eu falei aqui no início, né? Tipo, ano que vem será o melhor ano da sua vida. O estádio está lotado, várias pessoas estão recebendo essa palavra, aí levanta a mão e fala, aleluia, Senhor, recebo. Aí chega ano que vem, a pessoa perde o emprego. Aí um outro descobre uma doença e que está em estado terminal. Aí o outro, né, a justiça bate lá e ele vai descobrir que estava devendo muito dinheiro e não sabia, e não tem dinheiro para pagar e começa a perder os seus bens. Aí o outro sofre um acidente que vai mudar completamente a vida dele para sempre. Aí a pessoa lembra e fala, ué, mas o profeta disse que esse ano ia ser o melhor ano da minha vida. Mentira. E da mesma forma que eu falo, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Se eu cantar isso num estádio para várias pessoas, eu vou estar mentindo para um monte de gente. Por quê? Porque se você é um objeto inanimado e você precisa refletir algo, minimamente, aquilo que será refletido precisará estar na sua frente. Só que aí eu estou num estádio cantando para um monte de gente que está de costas para Deus, que não vive uma vida diante de Deus. E se não vive uma vida diante de Deus, não reflete Deus. Não reflete a imagem do Senhor. Para refletir, tem que estar de frente. Tem que estar posicionado. Tem que estar no lugar certo. Se você não vive corandel, esquece. Como diria o meu amigo Mateus, esqueça tudo. Mas calma, gente, a música piora. Porque aí na sequência fala assim, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Então, o que já era ruim, fica muito ruim. Primeiro, que valor? Aqui a teologia centrada no homem se revela. Por que o espelho chora? Porque o mundo não notou? Isso é o oposto do evangelho. O espelho que chora por falta de aplausos errou o alvo. Ele está quebrado. O propósito do espelho não é ser visto, mas fazer com que o outro seja visto. Como nos lembra C.S. Lewis,
A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. O valor não está no espelho, mas no objeto refletido. Ninguém que reflete a Deus de verdade busca reconhecimento humano. A glória de Deus é autossuficiente para satisfazer a nossa alma. John Piper diz que vê-lo, conhecê-lo e estar em sua presença é o maior banquete da alma. Depois disso, ela não quer mais nada. E John Piper diz mais: adorar é uma maneira alegre de refletir de volta para Deus o brilho do seu valor. Entendam isso, adorar a Deus é refletir de volta para Ele o brilho do valor dEle. Aleluia! Não tem nada de valor em mim. Você capta os raios da revelação divina e quando Deus se revela, seu coração se enche de alegria. E esse brilho que invade o coração volta para Ele em forma de louvor. Deus ama ver o seu coração feliz nele, cara. Não no reconhecimento do mundo. Ele ama te ver satisfeito nele. Ele se revela, você tem a revelação e você fica alegre, exuberante. Você não quer mais nada porque a sua alma está satisfeita. Você já tem tudo que você precisa, que é Deus. E aí você não quer mais nada. Porque você descobriu a alegria que está contida nele. O breve catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O problema da humanidade caída é muitas vezes querer refletir a glória dos ídolos. Fama, dinheiro, poder. O homem natural não experimentou o banquete da alma, que é a presença de Deus. Mas o que acontece quando a graça nos restaura? Quando a beleza de Deus reflete em nós, nós nos tornamos belos. Não pela ótica da estética humana. Não por essa. Mas pela ótica da santidade. Pela ótica de um Deus santo. Imaginem isso comigo, gente. Um povo inteiro se posicionando diante de Deus, inclinados num ângulo espiritual perfeito, de tal modo que toda uma região é afetada, pois esses espelhos, limpos pelo sangue de Jesus, começam a refletir a imagem dele para todos os lados. Isso tem um nome. Avivamento. Avivamento não é barulho. Avivamento é quando olham para nós e veem o caráter de Deus. Amor, alegria, paz, bondade, domínio próprio. É quando deixamos de querer ser vistos para que Cristo seja engrandecido. Por isso o avivamento é algo incrível. Porque ele revela hoje uma pequena medida daquilo que será para sempre. Daquilo que será experimentado de maneira plena quando Jesus vier estabelecer o seu reino aqui na terra. E aí, na sequência, nós teremos uma explanação acerca do papel que esses ungidos terão no mundo quando Jesus realizar essa restauração, né? Quando essa restauração for iniciada no reino milenar, que ele vai falar assim, versículo 4,
reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então veja a postura do povo como muda. Os que antes choravam por causa das suas condições, eles vão reconstruir, eles vão renovar as cidades. Os quebrantados, eles se tornam, por meio do Messias, criativos restauradores das tristes situações com as quais o homem teve que conviver por muito tempo. Todo o ideal humano acaba em ruínas nesse mundo de morte. Mas a nova cultura de vida da cidade de Deus prosperará para sempre. Essas profecias acerca do envolvimento do povo na renovação de todas as coisas mostra para nós o quanto o trabalho é importante. E o quanto também a realidade de um reino milenar literal precisa, de fato, ser verdade. Porque seria impossível nos envolver, que é a vontade de Deus nessa reconstrução, sei lá, para que se isso fosse feito no estalar de dedos, como muitas pessoas talvez imaginam ou vislumbram por aí. Mas não, vai ser trabalho. Vai ser um período de trabalho, um período de reconstrução, e os santos estarão envolvidos nisso, sob a liderança de Jesus. O povo de Deus no reino milenar será dotado de uma tarefa muito especial como reconstrutores da nova criação. Inclusive, se você não gosta de trabalhar, é melhor que se arrependa. É bom que se converta. Crente que não gosta de trabalhar está fora do propósito de Deus para a humanidade. Seu trabalho de hoje terá implicações na eternidade. O que você faz hoje, seja ensinando, cuidando, pintando, lavando, vendendo, construindo, cavando, escrevendo, liderando, organizando, limpando, cozinhando, tudo isso tem implicações eternas. Nenhum trabalho que você realiza hoje através dos dons que Deus te deu será descartado. Quando o que você faz é para a glória de Deus, nada é desperdiçado. Seja lavar uma louça ou construir um prédio. Os dons e as habilidades que você desenvolve hoje, certamente serão utilizadas amanhã. Trabalhem e se desenvolvam para a glória de Deus. Façam isso hoje, para que amanhã você seja muito útil para aquilo que Deus quer fazer aqui na terra. Então, que esse versículo aqui ele gere um desafio para nós essa manhã. Que amanhã, quando você for trabalhar, né, ou para aqueles que não trabalham ainda hoje, não o veja como um fardo secular, como algo ruim. Veja como uma oportunidade de trazer ordem ao caos, de trazer beleza àquilo que está feio hoje. Sabe? De trazer ética onde tem corrupção. Seu trabalho honesto é uma prévia do reino milenar. Faça isso para a glória de Deus, irmãos. Para que Deus já comece a ser revelado hoje. Para que o reino de Deus já comece a ser revelado hoje para aqueles que estão à sua volta. Vamos avançar lá para o versículo 6. Eu tinha muita coisa para falar ainda, mas... Ninguém está com sono mesmo, né? Olha o que ele diz no versículo 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão
do que era a glória delas. Então aqui nós temos o ideal lá do Êxodo 19, versículo 6, que fala assim: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. E aí lá em Isaías 66, que nós vamos ver mais para frente, isso também se expande aos gentios. Isso representa então uma antecipação do já conhecido por nós sacerdócio universal de todos os santos, mas que terá sua expansão e plenitude no reino milenar. Então, na ordem cronológica da Bíblia, os gentios sempre vêm depois. Primeiro os judeus, depois os gentios. Mas como nação, como grupo étnico, como povo, nós tivemos acesso ao sacerdócio universal primeiro que eles. Os judeus, eles passaram séculos guardando a lei, o templo, o sacerdócio, mas quando o sumo sacerdote real chegou, a maior parte deles rejeitou, né? Eles rejeitaram. Então, os gentios, que eram considerados impuros, afastados, sem acesso ao templo, abraçaram a fé e inauguraram o sacerdócio real, o sacerdócio universal na terra. Os últimos, de fato, foram os primeiros. Como disse o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2, 9 e 10, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Deus gosta de fazer essas inversões, né? Mas uma coisa não anula a outra, tá, irmãos? Esse é, inclusive, o trabalho do apóstolo Paulo em boa parte das suas cartas, que é arrancar o orgulho que pode ser tomado do coração dos gentios a partir do cumprimento dessas palavras, né? De achar que a gente entrou no lugar de Israel e que nós éramos o último chocolista do pacote, né? E agora Deus só ama esse povo aqui, né? A igreja substituiu Israel. Não é isso. Sendo que a posição de Israel no mundo e na história e nas narrativas que nós encontramos ao longo das Escrituras, isso não mudou, né? E um dos trabalhos do apóstolo Paulo é exatamente enfatizar isso, né? Romanos 8, 9, 10, 11, 12. Praticamente Romanos inteiro é sobre isso. Mas tem uma ênfase maior ali nesses capítulos. Mas nós vamos ver, a partir de janeiro, que Paulo está falando disso o tempo todo. É combatendo o orgulho dos gentios, por terem tido acesso a essa maravilhosa graça. Mas a posição de Israel sempre foi: eles vieram primeiro cronologicamente, eles possuem os pactos e a lei, Jesus é judeu, os gentios são devedores espirituais a eles. Paulo vai falar isso. Romanos 15, 27, Paulo fala assim: isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Nosso rei continua sendo judeu, amém? Amém. Precisamos amar esse povo e orar e pedir a Deus pela sua restauração. Mas, como eu falei, a nossa irmã Joventine vai falar mais sobre isso na próxima semana, em Isaías 62. Vamos avançar. Oi, não ouvi. Isso aí. Receba. Versículo 8. Vamos avançar para o 8. O profeta fala assim: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Deus está querendo lembrar o povo aqui do seu caráter. Israel poderia contar com essas promessas por causa de quem Deus é.
um amante da justiça. Ele é fiel às suas promessas a Israel. E um odiador do roubo iníquo. Os inimigos de Israel tomando aquilo que não lhes pertencia. Então Deus daria a Israel sua herança e faria uma nova aliança eterna com eles. As promessas de Deus, elas estão garantidas por causa do próprio caráter de Deus. A salvação de Deus, ela é tão justa quanto a sua vingança. E amar a justiça e odiar a iniquidade do roubo não vale só para que o profeta está comunicando diretamente ali para o povo de Israel, não. Vale para nós. Porque esse é o caráter de Deus. Aí você vai me dizer assim, pô, ainda bem que eu não pratico nenhum roubo. Ufa! Pelo menos nessa eu estou safo. E aí eu estava lendo os comentaristas falando a respeito dessa passagem, aí J. Alec Motyer, ele fala assim, o Senhor exige compromisso integral do seu povo. Vou repetir. O Senhor exige compromisso integral do seu povo. E tudo menos que isso é considerado roubo. Aí talvez agora eu precise perguntar novamente. Será que você tem praticado roubo? Sua vida é de Deus? As horas do seu dia são para a glória dele? Seu dinheiro, seus bens, sua agenda. Isso revela compromisso com Deus ou revela roubo? Precisamos refletir sobre isso. E no versículo 9 o profeta vai continuar dizendo, a posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Essa é a semente que vai se tornar um jardim trazendo vida ao mundo. O povo do Senhor será tão transformados e tão distintos de todo mundo que todos os que olharem para eles só poderão chegar a essa conclusão. Eles são família bendita do Senhor. Justamente como mais tarde as pessoas iriam reconhecer que os discípulos de Jesus tinham andado com ele. Isaías está dizendo que as pessoas do mundo inteiro reconhecerão que Deus tem abençoado o seu povo e os descendentes de Israel. Essa promessa para Israel no futuro precisa ser uma realidade para nós hoje. Porque as boas novas lá do início do texto, que o Senhor está prometendo para Israel, elas já estão sobre nós. As boas novas nos alcançou. O mundo precisa olhar para nós e declarar, eles são família bendita do Senhor. E a conclusão é o Messias celebrando o que Deus vai estar fazendo no mundo nesse tempo. Versículo 10. Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Esse versículo é como um salmo de ação de graças. Primeiro é declarado o compromisso de louvar a Deus, e em seguida nós temos a razão desse louvor. Então, por que o ungido do Senhor estará se alegrando? Ele vai falar, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Perceberam que ele está se alegrando e vestido com as roupas lá do início desse poema, lá do início desse capítulo? As vestes, elas revelam caráter. Ele é o sacerdote supremo, descrito como noiva e noivo, o cabeça e o corpo, preparado para a festa de casamento definitiva. A nova criação, ela é descrita aqui como uma grande festa
de casamento, o banquete onde o amor generoso de Deus é compartilhado com todo mundo. O Messias, ele vai conduzir o seu povo ao romance da salvação eterna. E é isso que nos leva à imagem do jardim no final, no versículo 11. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Então, depois do inverno, vem a primavera. A renovação, o reverdecimento, sabe? Depois do amortecimento do inverno, vem o renovo. Não se trata de qualquer jardim. Esse não é um jardim comum. Esse é um jardim onde as flores que desabrocham são justiça e louvor diante das nações. O milênio será um tempo de colheita abundante do caráter de Deus fluindo de todas as pessoas. Vocês entenderam isso, gente? As flores que vão desabrochar na primavera, que é o milênio, que é o renovo, que é o tempo de reconstrução, essas flores aqui apontada por Isaías somos nós, revelando justiça e louvor diante de todas as nações. E como eu disse, com base no já e ainda não, isso já precisa ser uma realidade nossa, hoje, em algum nível. O que falta em você, o que falta em nós, para que o mundo já possa olhar para a nossa comunidade e dizer: eles são família bendita do Senhor. Eles são parte desse povo a quem o Senhor abençoou. Em alguma medida, isso já precisa ser uma realidade antes do reino milenar. Vocês se lembram do que foi dito nos primeiros versículos desse capítulo? E que Jesus lê lá na sinagoga? Vou repetir para vocês. Ele fala assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E aí o comecinho do versículo 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus, no Novo Testamento, como nós vimos aqui, ele inicia o cumprimento dessa profecia. Porém, ela não para nele. Ela é estendida aos seus discípulos. E o próprio evangelista Lucas vai mostrar para nós lá em Atos, no capítulo 1, versículos 6 e 8, ele fala assim: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, todos os verdadeiros discípulos de Jesus foram ungidos pelo Espírito para exercer o seu sacerdócio a partir do novo nascimento. É para isso que o Espírito Santo foi derramado lá em Atos 2. Para que a grande comissão pudesse ser uma realidade. E hoje, da mesma forma que em Jesus e nos primeiros discípulos, o Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele nos ungiu. O Espírito do Senhor está sobre a igreja. Nós precisamos
revelar para o mundo que somos família bendita do Senhor. Que somos parte do povo a quem o Senhor abençoou. O Senhor está nos chamando essa manhã para nos posicionarmos como suas verdadeiras testemunhas. Ser crente de verdade é algo caro. Exige coragem. Ah, Léo, mas vai custar quanto? Vai custar muito. Ser frequentador de igreja não custa. Mas ser crente de verdade custa, e custa muito. Custa tudo. Ser o tipo de povo que a sociedade vai olhar e vai declarar: eles são família bendita do Senhor. É caro. Não é barato. Vai exigir renúncia. Vai ter que pagar o preço. Vai ter que ser crente de verdade. E por que o preço é alto? Porque ser crente de verdade é ser um imitador daquele que nos dá o exemplo, entregando a sua própria vida. Mas não tenha medo, porque o Espírito Santo nos fortalece. É Ele que nos conduz nessa jornada de entrega, de sinceridade, de verdade. Deus nos chama para sermos crentes missionais. E Ele envia o seu Espírito para nos conduzir por esse caminho de renúncia. E nos habilita para que, a partir desse lugar, nós venhamos a afetar o mundo como imitadores de Cristo, do Cristo crucificado. Nós vamos pregar o Evangelho do Cristo que foi morto, da cruz. Amar a mensagem da cruz é abraçar a cruz. Parafraseando Spurgeon, o Evangelho, ele é como um leão enjaulado. Você não precisa defendê-lo. Você só precisa abrir a jaula. Abra a jaula. Abra a jaula. Que você se sinta encorajado e impelido essa manhã a avançar no seu cristianismo. Se posicione como um verdadeiro sacerdote nesses dias. E que a partir de cada posicionamento individual nessa comunidade, a sociedade possa olhar para nós e declarar: esses são parte do povo a quem o Senhor abençoou. Eles são família bendita de Deus. Corra o risco de ser crente de verdade. Enquanto aguardamos o dia em que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, ajuda-nos, Senhor, a exercer o nosso sacerdócio com fidelidade, verdade, aguardando a volta do nosso Rei. Que Deus nos conduza a essa realidade, irmãos, tão necessária para a igreja em nossos dias. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém.